Sejam bem-vindos ao MID. O MID é um método que eu desenvolvi, meu nome é Ivan Castro, eu vou contar um pouco da história. Essa primeira aula, o objetivo é contextualizar, vocês conhecerem um pouco da minha história, conhecer um pouco da história da aprendizagem socioemocional, que é o conteúdo que eu vou ensinar para vocês nas próximas horas, durante os módulos. Gente, o MID, ele é um método dividido em 3 etapas, né? Você tem uma questão introdutória, onde eu preocupo em enriquecer sua linguagem, a linguagem socioemocional. E por que, Ivan? Por que é necessário enriquecer a linguagem? Porque a linguagem é a base do pensamento, vocês vão aprender isso no curso. O pensamento é proporcional à linguagem. Então esse primeiro trabalho, essa questão introdutória, eu vou focar muito nessa questão de enriquecer sua linguagem socioemocional. Já depois, quando você migra para a etapa intermediária, nós vamos trabalhar mais o socioemocional no campo existencial e intrapessoal. E a última etapa, nós temos o MID avançado, que é quando o MID introdutório e o MID intermediário, eu estou trabalhando o seu eu interior. Esse é o foco. O MID avançado, ele é uma questão de como direcionar esse eu interior, para onde ele está indo. Então, são 2 motivos muito importantes que você precisa entender que funciona o seu emocional. O seu emocional, primeiro, ele vem de um equilíbrio interno, e muitas vezes o grande problema das pessoas é que, mesmo desenvolvendo seu eu interior, elas não sabem direcionar esse eu interior, que é a sua visão de futuro, que é o teu propósito de vida. Então, este é a parte do avançado. Então, eu vou começar explicando para vocês aqui um conceito, que é o conceito base, né? Que é o conceito da cordilheira. Como é que eu enxergo a vida para vocês acompanharem, né? Olha essa frase, né? Nós passamos tanto tempo resolvendo problemas de um caminho que um dia esquecemos até por que nós estamos nesse caminho. Qual que é a ideia da cordilheira? A vida, muita gente, eu gosto muito de comparar a vida com o alpinismo. Eu acho que a atividade mais próxima da vida é o alpinismo. Então, o que a gente precisa fazer? Cada um de nós tem que escolher a cordilheira que vai subir. Essa cordilheira tem que ter um sentido, tem que trazer um propósito para você. E por que cordilheira, Ivan, e não uma montanha? Pessoal, se vocês repararem, existe um sobe e desce na vida. A vida é assim. Então eu vou mostrar para vocês que esse subir e descer é exatamente a lógica da cordilheira. Às vezes você está fazendo uma viagem e acreditando que você vai chegar num ponto fantástico. Quando você chega lá, você descobre que aquele ponto é o menor ponto dentro da viagem. E às vezes, determinados momentos da vida, a gente precisa migrar de montanha dentro da cordilheira. E aí falta humildade, falta resiliência, determinação para a gente descer. Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa formação, nós somos muito preparados para subir. Como a gente já vem sendo preparado do berço, que a vida é só subir, isso não é real, isso não representa a vida. Então, esse sobe e desce da cordilheira, ele é fundamental. E aí vocês reparam que eu estou falando das pedras de rubis. Poxa, mas por que ele começa falando das pedras de rubis? Nesse sobe e desce, nós encontramos pessoas que já estão no nosso caminho. E essas pessoas, por que elas são chamadas de pedras de rubi? Depois que você conhece essa pessoa, sua vida tomou uma direção. Muitas vezes, quem te derruba é o seu maior aliado. Às vezes, a pessoa que você nem imagina é que vai te ajudar na próxima escalada. Essas são suas pedras de rubis. Então, o conceito, eu quero que vocês comecem a pensar, uma pedra de rubi pode ser um curso, pode ser uma fatalidade da sua vida, uma perda, pode ser um amigo. E outra coisa, e quem garante que você não é uma pedra de rubi na vida de alguém? Então eu vou trabalhar muito esse conceito de você estar atento às pessoas ao seu lado, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês da história da minha cordilheira, como eu vim viajando, as minhas quedas, né? Meus pontos altos, meus pontos baixos. E pessoal, é a vida. Você tem que entender que descer faz parte. A questão é ter preparo emocional para que isso aconteça, né? Então, eu nasci em Goiânia, fui criado em Brasília, praticamente eu posso dizer que minha vida foi toda em Brasília. Comecei
Tive os meus primeiros 7 anos foram muito tranquilos, tirando uma meningite muito séria que eu peguei, que eu quase perdi a vida. Não teve nenhuma fatalidade, eu tive uma infância muito tranquila, uma pré-adolescência também extremamente tranquila. Eu venho de uma família de classe média alta, né? Uma família estabilizada, uma família equilibrada, então tudo parecia que eu estava sendo desenhado para um futuro muito certeiro, né? Meu pai é um grande executivo, eu sempre me inspirei nele e comecei ali com uma ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Você não faz ideia o nível da minha ansiedade. Eu era realmente a ansiedade, e hoje eu tenho todos os estudos, eu vou explicar para vocês por que a ansiedade se faz tão presente na nossa vida. Eu comecei aos 16 anos já começar a ter uma ansiedade muito grande de produzir, de realizar algo, de ter meu dinheiro. E aí aos 17 anos, eu passei, decidi, para começar, o fadídico mês de setembro, que chegaram para mim e falaram: você tem que escolher o que você vai fazer da vida. Eu falei: mas como assim? Eu tenho que decidir até quando? Até dia 26 de setembro. Eu falei: pô, mas vocês estão me dando 26 dias para eu... Não, você teve a vida inteira, você tem agora que decidir. Pessoal, aqui a gente começa a cometer o primeiro erro, o grande erro, na minha opinião, socioemocional, que a gente faz com o filho, que fizeram com a gente, e isso é normal, né? Eu acredito que hoje a sociedade está percebendo que isso é um erro, forçar essa decisão tão precoce. Então, de 7 a 14, que é o terceiro setênio da nossa vida, que é extremamente importante, que nós temos que tomar essa decisão tão importante, é o setênio que a gente está passando pela maior transformação fisiológica nossa. O cérebro está passando pela maior transformação da vida, entre 14 e 21, e é a hora que colocam a gente para tomar uma decisão. Decidi fazer administração, tranquei a faculdade, mudei para fazenda, achei que minha vida era ser fazendeiro, não me adaptei, voltei, e aí, como a minha faculdade era à noite, meu pai exigiu que eu trabalhasse. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Nova Data, uma empresa de TI, comecei minha vida na TI, e lá eu fiquei 2 anos. Depois, eu fui convidado para trabalhar num braço de uma grande consultora que tinha no Brasil, na época a maior do Brasil, que era a Encol, e eles me chamaram para trabalhar num braço que eles iam criar, que chamava Divisão de Indústria. Eu entrei lá aos 20 anos e lá eu fiquei até os 29. Lá eu falo que foi minha grande escola da minha vida, minha escola de carreira. Então eu me tornei o gerente mais novo dessa empresa. Era uma empresa com 33 mil funcionários, eu me tornei gerente aos 23. Aos 25 para 26 eu me tornei diretor industrial. E aí eu acreditava, né, eu estava num grande auge. Aqui eu cheguei no primeiro topo. E eu falei: esse topo era tudo que eu sonhava, né? 26 para 27 anos, diretor de uma empresa com faturamento de bilhões de dólares, 33 mil funcionários. O que eu falei? Eu me aposento antes dos 40. Então, o que eu quero te dizer? A vida não funciona assim. Por mais que você tente fixar sua vida num planejamento, existem variáveis que a gente não espera. E qual foi a variável que eu não esperei? Esse grupo entrou num processo de falência, né? Não o braço que eu trabalhava, faliu, e eu aos 29 anos me vi sem chão, sem rumo, não planejei para aquilo, e foi minha primeira vez que eu descobri que eu tinha que descer de uma montanha. E eu desci dessa montanha e fiquei muito perdido. Decidi mudar para os Estados Unidos, mudei para San Diego, fui realmente acreditando que aquilo seria um período sabático. O que eu descobri? Tem que ter muito preparo para passar por um período sabático. Eu vou contar meu período sabático para vocês. Tem que ter muita maturidade, tem que ter muito foco. Eu não tinha nada disso. Então, na verdade, eu descobri que essa minha primeira parada foi uma grande fuga que eu fiz, né? Então, voltei para o Brasil e continuei. Aí voltei, trabalhei na área de entretenimento, trabalhei na área de show business, trabalhei em turismo e voltei para ETI. Nessa fase, acontece um dos maiores sonhos da minha vida. Eu me tornei pai. Eu me tornei pai aos 36 anos de uma menina. Era um grande sonho para mim. E ótimo, continuei viajando e eu cheguei no topo de novo. Eu estava na vice-presidência de uma multinacional na área de TI, a área que eu gosto, e nasceu o meu segundo filho. Eu já estava com 42 anos. No nascimento desse filho,
Estava indo tudo bem. No aniversário de 8 anos da irmã, da mais velha, né? A diferença deles são 6 anos. Eu olhei para os dois durante o parabéns e eu falei assim: se alguém depois desse parabéns me pedir para contar a história da minha filha, eu não sei contar. Eu não sei o que aconteceu nesses 8 anos. Eu morei dentro de um avião. O meu filho mais novo, eu não consegui acessá-lo, né? Um menino muito diferente, muito especial, um menino que me questionava demais e não abria, e aquilo começou a bater um vazio existencial em mim. Lógico, hoje existem estudos sobre os setênios que entre 42 e 49 a área existencial vai vir com muita força para cima de você. Não deu, o meu caso foi incrível, com 41 e 11 meses eu já comecei a sentir esse vazio existencial. Bom, e aí comecei a descer de novo. O que parecia que eu estava no auge, eu comecei a perceber que nada do que eu fazia trazia sentido para a minha vida. Gente, é um vazio muito grande. E eu não consegui explicar porque não era um processo depressivo. Era um processo de tristeza, totalmente diferente. Um dia fui trabalhar, não consegui trabalhar, coisa que nunca tinha acontecido desde os 17 anos, tive uma crise de choro. Imagina uma pessoa de terno, se achando super importante, vice-presidente da multinacional, andando numa Mercedes do ano e não consegue abrir o portão de casa. Falei, cara, gente, tem uma coisa muito errada com a minha vida. E eu tomei uma decisão. Eu não sabia o que eu iria fazer, mas eu sabia o que eu não iria fazer mais. Eu não iria viver uma vida vazia. E eu tomei uma decisão radical de largar tudo, custe o que custava. E foi um custo, tanto emocional como financeiro, muito grande essa decisão. Foi totalmente compartilhada e apoiada pela minha família, o que eu acho que foi um fato decisivo, né? Eu acho que nem todo mundo teria coragem de tomar essa decisão. Tomar essa decisão já não é fácil. E tomar essa decisão e receber apoio da família já é um segundo passo. Bom, aí eu tive uma grande queda. Eu amanheci no dia seguinte, depois, bom, eu estava com 45, eu comecei a trabalhar com 17, né? Eu estou falando aí de 28 anos de carreira. Pela primeira vez eu acordei de manhã num dia de semana e não tinha o que fazer. Tomei uma decisão realmente de procurar um caminho e fui para São Paulo fazer um curso de uma coisa. Olha como as pedras de rubis funcionam, elas estão no seu caminho. Eu decidi começar meu período sabático fazendo um curso de uma coisa que eu prometi que eu nunca mais queria me dedicar, a gestão. Aos 45 eu tinha certeza que aquele vazio é porque eu nunca fiz nada que eu amasse de verdade. Nada que para mim fosse o que eu nasci para fazer. E aí qual é a lógica? Como é que você fala que nunca mais vai trabalhar em gestão e começa por um curso? Eu fui procurar uma das mentes mais brilhantes desse país. Eu queria escutar. Eu estava completamente perdido, eu não tinha noção nenhuma, mas nenhuma. Eu não parei pensando, eu vou criar um método, eu vou fazer... Não, gente, eu acreditei. Falei, eu acredito que eu preciso fazer isso. Fui para São Paulo fazer um curso com uma pessoa chamada Oscar Motomura, que foi uma grande pedra de rubi na minha vida. Tenho uma grande gratidão, não só pelo curso, como pela amizade, os papos, o apoio que surgiu depois disso. E eu voltei de lá, não era o conteúdo do curso, mas olhando para o propósito, eu imaginei quantas vidas aquela pessoa estava mudando naquele dia, e eu falei, isso traria muito sentido na minha vida. Bom, pensei nisso e comecei, numa conversa com ele me dá um livro de presente, ele falou, você tem tudo a ver com a área de educação. Falei, Oscar, não faz o menor sentido a área de educação. Eu nunca trabalhei com a área de educação na vida. Ele falou, você tem algo muito forte ligado à educação. E eu comecei a ler esse livro, gente, um PDF gratuito, que você baixa na internet, chamada Volta ao Mundo em 13 Escolas. E eu vi uma escola na Suécia que falava de inteligência emocional, aprendizagem socioemocional em 42 semanas. Eu falei, gente, isso não existe. Não tem assunto para isso, né? E aí começa a minha nova viagem. Aí eu comecei esse processo, fui estudar, viajei muito, né? Tive grandes quedas. Eu falo que esses 2 anos sabáticos não foram fáceis, né? Não pensam vocês que passou pela minha cabeça que eu tinha cometido uma loucura.
passou pela minha cabeça angústia financeira, passou na minha cabeça muita coisa, mas eu segui em frente e hoje, eu dando essa aula para vocês, eu estou vivendo um grande momento áureo na minha vida, né? Eu estou sentindo que a minha vida tem um sentido, tem um propósito, tem uma direção e que eu estou ajudando muitas pessoas. Então, nesses 5 anos que eu só dediquei ao MID presencial, o EAD, que veio no segundo momento, já passaram 5.000 alunos aqui no MID, e agora eu decidi levar o MID ao mundo. Como? Estando aqui gravando para você poder assistir essa aula como você imagina, né? Então, eu acredito que é isso mesmo, eu acho que ainda vou encontrar montanhas que vou ter que descer, desafios. Para isso eu estou me unindo a pessoas, estou procurando pessoas para estar do meu lado, né? Eu tenho uma coisa muito certa da minha vida, o que eu quero, meus valores, e uma coisa que está muito certa da minha vida é a minha família. Eu nunca mais coloco a minha família novamente em risco, né? No risco que eu digo, gente, é de me perder, de me sair, né, por uma falta de dedicação minha. Então, o meu primeiro passo do momento sabático, após São Paulo, foi: vou para a Suécia, porque eu estava realmente duvidando que tinha tanto assunto assim, a aprendizagem socioemocional. Então eu fui para a Suécia e lá eu fiquei um mês. 2 coisas muito interessantes eu conheci na Suécia. A Suécia foi um momento muito especial, porque é engraçado que eu saí do Brasil achando que eu estava indo para Estocolmo e que o endereço que tinham me dado era um bairro. Eu estava indo para a última cidade da Suécia, ao norte da Suécia. Então eu cheguei, era uma fazenda, era uma vila dentro de uma fazenda e uma vila antroposófica, e eu não fazia a menor ideia do que era antroposofia. Foi meu primeiro grande patrimônio que eu trouxe da Suécia, foi entender a antroposofia, de Rudolf Steiner. Tem muitos conceitos que eu trabalho, inclusive eu expliquei minha vida para vocês já usando o conceito dele. Bom, na Suécia, a primeira grande chave acontece. Eu conheci a teoria das múltiplas inteligências. Então, vou explicar para vocês a teoria durante o curso, mas essa teoria nasceu em Harvard, foi criada por Howard Gardner, um psicólogo. Ela nasceu para resolver a grande pergunta. Era uma fundação holandesa chamada Bernard van Leer, queria que Harvard respondesse a seguinte pergunta: o que existe de prova sobre o potencial e a capacidade humana? E eles escolheram Gardner. Essa pesquisa envolveu dezenas de pesquisadores, todas as áreas foram envolvidas, e no final surgiu a teoria das múltiplas inteligências. Então, essa pesquisa não nasceu para criar essa teoria, a teoria foi uma consequência, né? Foi publicada, e esse foi meu despertar. Quando eu conheci a teoria das múltiplas inteligências, aonde o mundo que usou e valorizou essa teoria foi o mundo da pedagogia. O mundo que ignorou essa teoria foi o mundo da psicologia. E eu não olhei para essa teoria nem pela pedagogia e nem pela psicologia. Eu olhei pela filosofia. A hora que eu entendi que Gardner falou que todos os seres humanos, comprovadamente, nascem iguais, ninguém nasce mais inteligente que ninguém, isso me deu um sentido existencial, deu um sentido para a minha vida. Eu olhei isso como uma filosofia. E, para minha surpresa, em 2019, Gardner foi considerado filósofo do século XX. Olha que coisa incrível. Muito antes, né? 5, 6 anos antes, eu falava, essa é uma teoria da filosofia. O respeito ao ser humano. Saber que qualquer criança, qualquer pessoa que está na minha frente, nasceu idêntico. É lógico, pessoal, que depende aí do dom. Aí já é hereditário. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas o meu despertar explicou minha vida. Por exemplo, por que eu sempre tive a escola como um ambiente hostil para mim. O meu perfil de múltipla inteligência não bate com o currículo do nosso sistema educacional, aliás, de nenhum sistema educacional praticamente do Ocidente. Então, a escola, para mim, se tornou uma coisa extremamente agressiva. Eu não tinha aquele perfil.